Gênesis capítulo 41, do verso 53 ao 57. Por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito. E começaram 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu os cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Até aqui. Pai amado, nós estamos vivendo em tempos difíceis. E eu continuo crendo que o Senhor tem um novo tempo para nós. É fato que nós precisamos aprender a lidar com todas as situações nesse novo tempo. E hoje o Senhor nos instruirá acerca desses tempos difíceis. Quais são as atitudes que nós devemos tomar? Qual deve ser a nossa postura? Ajuda-nos que o Teu Espírito Santo seja abundante aqui, de modo que todos creiam. E não apenas creiam, mas que tomem para a vida deles esses princípios de sabedoria que estão postos na Tua palavra há milênios e que nos continua sendo úteis, proveitosos até agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quer anotar, comece, porque hoje nós vamos tratar sobre uma questão muito pertinente a esses dias que estamos vivendo. Como nós devemos reagir em tempos de crise? Como nós devemos reagir em tempos de crise? Acho que a questão mais problemática para nós não é nem a nossa ação, mas a nossa reação. Aquilo que fazemos por consequência do que nos vem. E justamente no momento da crise eu tenho percebido muitas pessoas se afastando de Deus, se encrencando ainda mais na vida, se afastando mais dos propósitos de Deus, fugindo para mais longe daquilo que é o ideal de Deus para a vida deles. E eu quero dizer a vocês, em nome de Jesus, que mesmo em meio à crise, você pode continuar experimentando um tempo novo de Deus para você. Eu tenho crido que esse tempo de Deus chegou para a nossa vida. E inclui que nós compreendamos como reagir diante das situações como estamos vivendo. Nós não estamos num tempo de crise só aqui no Brasil. Vocês sabem que nós estamos vivendo um tempo de crise no mundo, de várias maneiras. Em cada lugar é apresentado de uma forma mais acentuada ou aguda em uma questão específica. Agora, especificamente, nós estamos vendo o povo se revoltando contra a maneira que o governo tem tratado o próprio povo. O governo, que é o nosso representante legal, aquele que deveria olhar por nós e fazer algo em nosso favor, tem trabalhado contra nós. E algumas pessoas, uma parte da nossa sociedade que já não suporta mais, por um lado porque não consegue sequer trabalhar, trazer o sustento para sua casa, e por outro lado por um senso de patriotismo. É óbvio que tem aproveitadores no meio disso tudo, mas tem gente boa ali, só lutando para fazer com que o governo não continue fazendo o que tem feito conosco. Acontece que essa maneira de fazer as coisas mudarem num país é o meio mais difícil. Talvez é a única forma que aos poucos as coisas vão sendo transformadas no nosso país. Mas é o meio mais difícil porque as consequências disso não atingem diretamente o próprio governo, atingem diretamente o próprio povo. Alguns de vocês ficaram ilhados, não puderam sair, fazer nada nesses dias. Quem conseguiu um pouquinho de gasolina, viu o preço que pagou o combustível. E nós ficamos à mercê disso tudo, porque sem o combustível não é só a questão de não podermos ir para os lugares.
A questão é que começa a não chegar mantimento no mercado. Alguns de vocês foram no mercado e viram que em alguns mercados a comida já está racionada. Tem uma quantidade possível por cada um que for comprar. E se você perceber ao longo dos dias, se essa greve continuar, as coisas vão piorar. E cada vez mais as coisas vão piorar. E um dado muito triste para o meu coração é saber a importância que o dinheiro tem, ou a falta do dinheiro tem na vida humana. Porque vários outros problemas vão começar a desencadear, porque está nos faltando coisas. Pensa, os carros não estão rodando, os caminhões não estão rodando, não está chegando mantimento nos mercados. Se isso continua, pessoas começam a ser mandadas embora do trabalho, empresas começam a falir. Mais pessoas ficam sem dinheiro e não podem comprar, e quem tem superfatura, porque infelizmente o povo brasileiro se aproveita da situação e quer ganhar em cima do mal que está acontecendo no outro, ao invés de nos unirmos e nos ajudarmos, porque é tudo por um bem do todo. Um olha e fala assim, bem, já que não tem ninguém vendendo, só tem eu, é a lei da oferta e da procura. Tem muita procura, tem pouca oferta, eu aumento o meu preço. Não porque o meu custo foi maior, mas porque eu quero lucrar mais em cima do outro que precisa. Então eu sei que alguns de vocês chegaram no posto, como eu cheguei, o dono do posto estava atendendo a gente, lá fora, falando, olha, nós temos gasolina, mas está R$6. Aí eu falei, R$6? Ele, R$6, e talvez não chegue até você, porque os carros que estão na frente, eu acho que acaba a gasolina no terceiro carro, antes de você, mas se você quiser arriscar, é R$6. E as pessoas iam indo de carro em carro, todos os que estavam lá estavam se sujeitando a esse preço. Ao invés de nos ajudarmos, nos prejudicamos. E a tendência é que as coisas piorem. Eu não estou sendo pessimista. Se essa greve continua, mesmo que não continue, até normalizar, vai um tempo, e alguns ainda vão se aproveitar, e muita coisa vai acontecer. E isso é uma pequena amostra, irmãos, de algo muito pior que vai acontecer. Eu sei que alguns dos irmãos aprenderam na sua vida cristã a respeito da volta de Jesus, e eu fico aberto para ajudá-los. Eu fico aberto para ajudá-los a tirar essa dúvida em outra situação, porque aqui obviamente a gente não vai ter tempo. Nós demoramos 2 anos para falar um pouco sobre esse assunto na escola dominical. Não é num culto que eu me atrevo a tentar explicar tudo para vocês, né? Mas eu estou à disposição para ajudá-los. Eu sei que infelizmente alguns irmãos aprenderam que quando Jesus for voltar, a igreja vai ser arrebatada, e aí os crentes não vão passar por uma grande tribulação. Eu te desafio a ler só a Bíblia, a ler o Apocalipse, por exemplo, a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, a ler Tessalonicenses 4 com cuidado, e você vai ler lá que não tem essa história da igreja sendo tirada secretamente e os crentes não passando por uma tribulação. É justamente o contrário, porque o Senhor vai livrar o seu povo no meio da tribulação, não tirar dela. Deus vai cuidar do seu povo enquanto o seu povo estiver passando pela tribulação. Então eu sei que isso é uma informação não muito boa para alguns de vocês, porque alguns estavam contando com o seguinte, bem, a hora que chegar o negócio, apertar mesmo, Jesus vem e tira a gente. Não, Jesus não vai tirar a gente. O povo de Deus nunca foi privado de passar por problemas, mas Deus sempre esteve com o seu povo no meio dos problemas. O seu povo passou por alguns cativeiros, e o seu povo esteve com eles lá. O seu povo passou por muitas perseguições ao longo da história, e Deus sempre esteve com o seu povo lá. Da mesma maneira será num futuro breve que nos aguarda. Então toda e qualquer tribulação e provação e crise que passemos, é só uma pequena amostra do que vai ser no futuro. Porque no futuro, quando aquela grande tribulação chegar, meus irmãos, a Bíblia diz, nas palavras do próprio Senhor Jesus, serão dias como nunca antes houve entre a humanidade. Então, se as pessoas acharam que as guerras mundiais foram problemáticas, se as pessoas acharam que os problemas que tivemos por causa de doenças que devastaram a Europa inteira, se as pessoas que viram crises financeiras no mundo, acham que já viram coisas ruins, não têm ideia do que está por vir. Infelizmente, o que antecede a volta do nosso Senhor Jesus é um tempo de muita aflição, de muita agonia, inclusive de uma apostasia terrível. Mas é compreensível o porquê dessa apostasia.
Em crises muito menores, o povo já começa a se apostatar. E a minha intenção aqui é preparar vocês para esse momento que nós estamos vivendo e para todos os outros que virão. E se vier aquele tempo de grande aflição no mundo, como nunca houve, e nós estivermos vivos, que Deus nos dê a graça de permanecermos fiéis e que nos lembremos das coisas que nós vamos falar aqui agora, para que nós não sejamos pegos de surpresa. José, você conhece a história dele? Todo mundo conhece a história de José. Ele foi um dos maiores administradores de todos os tempos. Deus deu uma graça para ele, uma virtude para ele que fez com que o Egito fosse o Egito que passou a ser depois. E eu acho que nada melhor do que pegar um homem de Deus que teve a graça de administrar uma nação em crise, para nos ajudar e nos dar um direcionamento do que devemos fazer agora e num momento futuro, quando outras crises chegarem. Porque, como eu disse, sejam quais forem as crises do mundo, sempre ela vai acabar desencadeando um problema na questão financeira. E quando atinge a questão financeira, desencadeia vários outros problemas na vida de todas as pessoas. O Anardino disse aqui, no domingo passado, por conta da formação que nós tivemos, do curso que nós demos a respeito de questões financeiras, que 60% de todos os divórcios acontecem por problemas financeiros. Então, não estamos falando de uma questão aqui de pouca importância. Então, vamos tentar entender aqui algumas reações ou maneiras de reagir para que tenhamos a mesma bem-aventurança de José e sua família. Primeira atitude, obedeça a palavra de Deus. É o 4º domingo seguido que eu uso esse como ponto principal. Obedeça a palavra de Deus. Eu não li toda a história aqui para vocês, mas nós vamos ler algumas outras porções. Lê comigo aí, por favor, capítulo 41, versículo 8. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Olha só, Deus falou com o faraó o que aconteceria. O faraó chamou os homens mais sábios do seu povo e os magos, aqueles homens que, através de alguma mandinga, alguma questão religiosa, poderia compreender o que diz respeito à eternidade, o que diz respeito ao não material. Chamou a todos os que poderiam de alguma maneira ajudar na compreensão do que estava sendo dito em sonho para o faraó. Ninguém pôde ajudá-lo. Deus falou com o faraó. O faraó é que não entendeu o que Deus falou com ele. Da mesma maneira, eu tenho certeza que Deus tem avisado muito dos nossos governantes, dos donos de empresas. Deus tem falado de muitas maneiras com eles, levantando pessoas simples, levantando uma copeira na cozinha, quando está lá o nosso presidente, por exemplo, pegando um cafezinho. Eu sei que, por exemplo, a funcionária dele, a secretária dele, eu não sei se eu acho que não é do Planalto, é a secretária da casa dele, é evangélica. Eu imagino aquela mulher um dia sendo usada por Deus e falando: o senhor devia fazer isso, ou isso pode vir a acontecer, porque Deus usa pessoas para falar com outras pessoas. Deus pode ter falado em sonho com eles, Deus pode ter falado de muitas maneiras, e não só isso. Quantos homens importantes de Deus que têm acesso à mídia, por exemplo, têm falado o tempo inteiro das coisas que podem vir. Quantos áudios, hoje de tarde o César mandou um para mim, por exemplo, de um homem falando daquilo que a gente fala sempre. E quantas dessas coisas estão rodando e de alguma maneira Deus tem falado, só que as pessoas não estão discernindo a voz de Deus. Deus estava falando para o faraó o que aconteceria, e o faraó não teve a capacidade de entender. Os sábios daquele tempo não puderam compreender. Mas teve um homem, que o Espírito de Deus habitava nele, e ouvindo aquilo que era a palavra de Deus, logo ele discerniu, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E por aí eu quero dizer algo para vocês: nós podemos ter uma grande contribuição na mudança do nosso país, porque se Deus vem falando com a nação de como as coisas devem ser, e se tem um povo nesse mundo
que pode ouvir a voz de Deus e compreender o que Deus está dizendo, são aqueles em quem o Espírito de Deus está habitando. E se você é alguém que o Espírito de Deus habita, você tem condições de ler o que Deus está falando agora nos nossos dias. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para compreender o que Deus está dizendo, para que assim, compreendendo o que Deus está dizendo, possamos colocar em prática o que Deus quer que façamos. Por exemplo, aí no capítulo 41, no versículo 35, diz assim, isso é José dizendo ainda para o faraó que Deus estava dirigindo ele para que ele fizesse. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Ele discerniu o sonho e logo soube o que deveria fazer. Mas ele não apenas soube, ele praticou, porque quando ele chegou no poder do governo, versículo 47 e versículo 48, como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Aquilo que ele disse, essa é a palavra de Deus, quando foi o momento dele agir, ele fez exatamente o que ele disse que tinha que ser feito. Não basta só sabermos, nós temos que praticar. E quantos de nós sabem o que a palavra de Deus diz, mas não pratica? São 2 problemas. Primeiro, não saber o que Deus está dizendo. Segundo, saber, mas não praticar. Jesus questionou isso. Aquele que ouve a minha palavra ou as minhas palavras e não pratica, é comparado a uma pessoa que constrói uma casa sobre areia. Porque vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a enxurrada, vai dar contra essa casa e essa casa vai ruir. Do contrário, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Vem a mesma chuva, vem a mesma tempestade, vem a mesma enxurrada, dá contra essa casa e essa casa permanece firme. Não adianta só ouvirmos e conhecermos, nós precisamos praticar. Então são 2 problemas possíveis: não entender o que Deus está falando, não ouvir, e ouvir, entender e não praticar. Faraó ouviu e não entendeu. Os nossos governantes talvez não estejam compreendendo. Nós estamos ouvindo e a questão é, estamos praticando? É a primeira questão que precisamos levar em conta aqui. Mas ainda dentro de obedeça à palavra de Deus, nós precisamos entender o seguinte: nós, no meio da crise, precisamos confiar em Deus, que Deus está cuidando de cada um de nós. Mas embora nós devamos confiar em Deus, isso é uma questão principal e primordial, nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta você falar, eu creio em Deus, e você não trabalhar. Não adianta você falar, eu confio em Deus, e você não fazer o que Deus colocou para que você fizesse. Existem coisas que são responsabilidade de Deus, e quanto a isso a gente descansa. Existem coisas que estão na nossa mão para fazer, então façamos-la. Porque se nós não as fizermos, essas coisas não hão de acontecer. Imagina, Deus diz para José, explica para ele qual o sonho, ele entende o que tem que ser feito, mas ele não faz. Nos anos de fartura, ele não recolhe o trigo, não guarda nada. O que aconteceria no tempo das vacas magras? Eles teriam falta, por mais que Deus disse, se ele não fizesse a parte dele, ele podia estar falando assim, Deus, eu confio no Senhor, mas Deus já disse, é assim que eu vou agir, guarde. Então não adianta você só falar, eu confio em Deus, porque fé verdadeira é seguida de ação. Fé verdadeira não é estática. Crer não é parar. Crer é agir conforme a vontade de Deus. É agir conforme a direção de Deus. Eu creio, e porque eu creio, eu ajo. Eu creio, porque eu creio, eu ajudo as pessoas. Porque eu creio, eu contribuo. Porque eu creio, eu faço. Ou eu deixo de fazer. Fé não é ficar parado. Fé é ser movido pelo entendimento de que tem alguém superior a nós, no caso Deus, que está no controle, está determinando como as coisas devem ser. Então preste atenção, embora eu te encoraje nesse momento de crise a confiar em Deus, eu te encorajo também a agir, porque se você ficar na sua casa só orando, a não ser que Deus tenha falado, não faça nada e só ore, porque tem momentos que Deus faz isso.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem hora que Deus fala, não é contigo, é comigo. Não se mova, não entre em nada que eu vou fazer. A não ser que Deus disse isso. Faça, trabalhe, lute, continue. Deus fez José prosperar, mas isso só foi possível porque ele trabalhou muito. Foi do trabalho dele que as coisas aconteceram. Segunda palavra aqui de sabedoria para você, de como devemos reagir em meio à crise. Administre com sabedoria aquilo que está nas tuas mãos. Aqui é onde o crente se enrosca. O crente se enrosca nesse pedaço, então eu preciso falar com um pouquinho mais de detalhe nesse momento aqui. Porque se uma coisa que o crente não tem é sabedoria para lidar com o que tem na mão dele. Eu não sei se é excesso de confiança no que Deus está fazendo, se é só falta de conhecimento de técnicas administrativas, eu não sei. Mas aqui está um problema gravíssimo dos crentes. Não administram o que tem na mão com sabedoria. Versículo 41, capítulo 41, versículo 38. Lê comigo aí. Capítulo 41, versículo 34, desculpa. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Olha isso, imagina essa situação. Essa conversa rola lá no meio do reino. Olha, vai vir 7 anos de abundância, e depois nós teremos 7 anos de escassez. Vocês conhecem a história, não preciso contar para vocês. 7 anos de fartura e depois teremos 7 anos de escassez. Isso sai do reino, porque fofoca é a coisa que anda mais rápido do que carro com gasolina. Fofoca espalha rápido mesmo. Todo mundo sabendo do que tinha sido dito lá no palácio. E aí de repente chega alguém na porta da casa de uma pessoa lá do povo, bate na porta e fala assim, a partir de agora está aqui um decreto do rei, 1/5 de tudo que você colher vai ser imposto, que você vai pagar, porque o reino está juntando isso, porque nós teremos um tempo de escassez tão grande, que esse tempo de abundância que nós estamos tendo será até esquecido. Então o reino está juntando com esses impostos, para que no momento da escassez se tenha alguma coisa. Imagina o povo ouvindo isso, recolhendo tudo que é seu, separa 1/5, fica com 4/5. Disso que eles têm na mão, o que eles fizeram com isso? Eles consumiram. Foi só isso que eles fizeram. De tudo que eles colheram, que eles não precisavam pagar imposto, eles só consumiram. Como que eu posso provar isso? Porque quando veio o momento da escassez, ninguém tinha estoque. Só o governo. Só os celeiros de José tinham estoque, porque ninguém estava administrando o que tinha na mão. Eles só consumiam. E isso é um problema de nós brasileiros. Nós acostumamos a não administrar o que vem na mão da gente, a gastar tudo o que vem na mão, inclusive a gastar o que não veio na mão, o que a gente jura que vai vir no mês seguinte. E é por isso que nós temos tantos boletos para pagar. E é por isso que o povo tem tanto cartão de crédito para pagar. Porque nós não compramos em cartão de crédito, na maioria do nosso povo, eu estou falando nós me colocando no meio de vocês, só para ser gentil, porque eu não compro cartão de crédito. Mas não compro cartão de crédito porque o banco não quis nem abrir conta corrente para mim, porque eu sou pastor e eu só pude abrir conta poupança para resgatar o meu fundo de garantia da outra empresa. Então eu só tenho conta poupança, não tenho nem cheque, nem cartão de crédito. Puxa vida, amém, glória a Deus para mim. Glória a Deus, por isso daí é uma bênção para mim. Mas aí o povo compra no cartão de crédito, não é para acumular, por exemplo, milhas de viagens, né? Não é, a maioria do povo não, já compra porque não, joga para frente e depois a gente vê como paga. Agora eu quero consumir. Aí antes de acabar de pagar, aquilo que comprou já acabou, ou já estragou, porque nós já compramos com o que não temos. Estamos vivendo que nem os egípcios. Os egípcios pegavam na mão o que era deles, pagavam a parte que era do governo de imposto, e tudo que sobrava destruía. Aí nós brasileiros usamos a seguinte desculpa, é porque o que vem na minha mão é pouco. É exatamente por isso que você devia poupar mais, porque é pouco. Porque se faltar, como você já ganha pouco, se faltar e se der uma crise, você não tem para onde sair.
E aí você vai começar a se endividar mais ainda. Nós precisamos aprender a administrar o que nós temos na mão. O povo sofreu porque não administrou bem os bens que tinha na mão no tempo da fartura. Quando podia guardar, só consumiu. Eles tinham 4/5 de tudo o que recebiam e nunca pensaram em fazer nada. Algumas pessoas são mais prudentes. Falam assim, eu não consigo guardar dinheiro, eu vou fazer um consórcio. Né? Vou fazer um consórcio porque eu não consigo guardar dinheiro. Tá bom, já ajuda. Mas a maioria de nós é assim. Por acaso, aconteceu alguma coisa, recebeu R$50 a mais do que tinha que receber no mês. Para onde que vai R$50? Já é a próxima pizza. Aí você fala, pastor, mas você quer tirar esses luxos nossos? Não estou tirando, só estou mostrando como que a gente faz. Não é assim? Né? Às vezes não é a pizza, mas é o outro negocinho que você faz e tal. Pois é. Dentro disso ainda, nos dias da sua prosperidade, ou antes da crise de alcançar com força, gere um fundo de segurança. Alguns de vocês aqui não estão passando por crise. Comece a pensar nisso. Alguns de vocês, a crise começou a chegar perto de vocês. Comece a pensar nisso. Pastor, a crise já me pegou. Então primeiro saia disso, para você conseguir fazer alguma coisa depois. Mas faça. Faça. Mas eu não consigo guardar nada, pastor. A gente sempre consegue, porque a gente sempre gasta. Todo o dinheiro que vem na mão gasta. Se tivesse guardando, teria um fundo para um momento de emergência. Ou que não fosse para um momento de emergência, você faz um teto nesse fundo assim. Aí você fala assim, por exemplo, eu vou guardar R$50 por mês. Mas aí não aconteceu numa emergência, você fala assim, não, eu tenho que ter R$1.000 pelo menos lá de emergência, por exemplo. Aí agora passou de 1.000. Tudo que entrou, que é mais do que 1.000, agora vai ser para a minha próxima viagem. Aí você começa a guardar para a viagem. Ao invés de viajar sem dinheiro e se endividar porque viajou. Aí depois fica se lembrando com alegria da viagem, mas com tristeza da conta que sobrou para pagar. Porque a gente vai viajar e paga depois, ao invés de ter pago antes, guardado antes, poupado. Isso é viver sem sabedoria. Eu sei que essa é a nossa realidade. Ou vocês acham que essa é só de vocês e eu sou diferente, eu tenho um dinheirão. Só porque eu falei que eu tenho poupança, eu tenho dinheiro guardado. Pelo contrário, né? A minha conta só não entra no vermelho, porque não tem nem tarifa, né? Então, não tem como nem entrar no vermelho. O que tem lá sai, o que não tem, não sai. Eu posso não ter dinheiro, mas minha conta não está no vermelho, porque é poupança. Mas não tenho também. Isso vale para mim. Enquanto eu orava e ia para a palavra, isso foi falando comigo também. Outra coisa, não acumule mais dívidas. Você tem condições, ou quando você tiver condições, pensa primeiro em quitar, não faça novas. Misericórdia, alguns de vocês aqui dá vontade de dar chinelada, chinelo branco mesmo. Porque a gente sabe que está quase saindo do aperto, já entra em outra coisa. O que é? Saudade do boleto? Fica com saudade, aí fala, a última folhinha do boleto, já vou fazer outro. Aproveita que a sua vida vai melhorar agora e faz a coisa do jeito certo, mas não, já entra de novo. É saudade, misericórdia, não tem saudade dessas coisas não, irmão. Não tem, isso daí não vale a pena ter saudade. Mais uma, quando as coisas começarem a melhorar, não esbanje, aproveite para quitar dívidas e fazer investimentos. Então quando as coisas começarem a dar uma melhoradinha na sua vida, em nome de Jesus, elas vão melhorar para quem não está bem. Ao invés de você pegar e falar assim, essa dívida já está aqui mesmo, vou pegar o resto e vou curtir, porque já estou endividado mesmo, vai pegar e vai pagar, porque você contraiu a dívida, é justo que você pague. Puxa vida, essa minha palavra não vai ser muito bem aceita no coração dos irmãos, né? São só palavras de sabedoria. Quem quiser, recebe, põe no coração, põe em prática, e Deus te abençoe. Quem não quiser, só fica de cara feia para mim, não tem problema. O versículo 15 nos dá uma dica aqui importante, capítulo 41, versículo 15. Disse o faraó a José, tive um sonho esta noite, ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. Nossa, eu estava achando que a luz estava apagada, mas está tudo queimado aqui mesmo. Busque bons conselhos. Busque falar com pessoas que têm sabedoria, que têm graça, da parte de Deus principalmente, para te ajudar quando estiver no momento da crise.
Quando você estiver na crise, não vá ler revistinha. Não vai buscar conselho no G1, por favor. Procure pessoas que realmente possam te ajudar, que entendam o seu caso, que não seja um negócio genérico. Não fica procurando resposta tipo horóscopo. Genérico, serve para todo mundo. Tem gente que lê horóscopo e consegue acreditar. Tem crente que lê horóscopo e acredita. Porque, nossa, eu leio e fala muito comigo. Mas fala com todo mundo. Porque você lê assim, Escorpião. É que eu sou de Escorpião, né? Então, o meu signo. Fala assim, ó, evite ficar com pessoas problemáticas. É lógico, mas que conselho bom, né? A sua vida pode sofrer um revés. Lógico que pode, de todo mundo pode. Aí os conselhos desses sitezinhos aí são iguais e você abraça tudo isso. Procura alguém que possa te ajudar mesmo, de verdade. Procura alguém que tem uma palavra de Deus para a sua vida. Não é profetada. Não é sair de porta em porta, fazendo igual um monte de gente faz, fala assim, tem uma palavra de Deus para a minha vida, aí a pessoa que te recebeu assim, ó, oi, a paz do Senhor, tudo bem e tal, um irmão, por exemplo, paz do Senhor, aí quando você pergunta, ele tem que falar da parte de Deus, a voz até muda, imposta a voz, e aí, eis que te diz o Senhor, imposta a voz, muda o jeito de falar. Não fica atrás dessas coisas também, porque isso daí, a maioria das vezes, você vai se arrumar enrascada. Você vai receber promessa que nunca vai se cumprir, você vai ficar frustrado. Prefira as coisas que dizem respeito à palavra de Deus. Tem ensinamento para tudo. Pois bem, busque conselhos de pessoas sábias e entendidas. O que mais? Versículo 18 do capítulo 47 agora. Passa lá um pouquinho. Capítulo 47, versículo 18. Mas aquele ano chegou ao fim e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo, não podemos esconder a verdade, nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer, além de nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento, oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Quando você estiver na crise, por favor, não faça negócios por impulso, não haja no calor do momento. Olha a burrice que esse povo fez. Eles não tinham mais dinheiro para comprar mantimento, não tinham mais animais, porque eles deram os animais como forma de pagamento. E agora eles chegaram para José, estava com fome. O que eles fizeram? Nós não temos mais nada para usar de moeda para comprar comida. Então pega a nossa casa, pega a nossa terra, pegue a nós mesmos como escravos, só dá comida para a gente comer. Como é uma sugestão, só assim, uma coisa básica. O que eles podiam falar para o José? José, a gente está com fome, nós não temos mais dinheiro para comprar. Você por acaso tem algum emprego? Será que a gente pode quebrar pedra? Será que tem alguma pedra para arrastar e construir pirâmide para alguém? Tem alguma coisa que a gente possa fazer de trabalho para que a gente coma? Ao invés de se venderem e darem a própria casa, eles agiram precipitadamente. Eles pensaram, bem, é um jeito bem honesto de se conseguir as coisas. Trabalhar também. Trabalhar é um jeito honesto, você sabia disso? É verdade. Ao invés de você entregar tudo que você tem em sua própria vida, pense melhor, não haja no impulso. E quantos negócios são feitos de forma equivocada, porque são feitos no impulso, porque não são planejadas, não são pensadas. Aqui o povo agiu de forma ignorante, não foram sábios. E o que aconteceu com eles? Eles perderam a casa e passaram a ser escravos. Foi isso mesmo que aconteceu. E quantos de nós agimos por impulso e depois ficamos lamentando? Você compra uma coisa que você não pode pagar, mas aí você não fez a conta do jeito certo. Você não planejou, não pensou como poderia ser, agiu no impulso do momento da necessidade. Não faça isso. Na crise não haja por impulso. Espera, pensa, peça conselho. Vou sair aqui dessa área da administração com sabedoria. Vou passar para uma terceira atitude que você deve ter no momento da crise. Aproveite as oportunidades que só surgem em momentos de crise.
Anotou essa? Para você que tem espírito empreendedor, guarda isso no teu coração. Aproveite as oportunidades que só surgem em momentos de crise. A crise pode te destruir ou pode ser ela a escada para você se dar bem na vida. Muita gente deu certo na crise. E os ricos aproveitam a crise para ficar mais ricos ainda. O pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico na crise. Mas os que têm visão empreendedora podem aproveitar essa circunstância para dar um upgrade na vida nesse sentido. O José, por exemplo, fez com que nesse momento de crise o faraó fosse dono do Egito. Ele não era dono do Egito. Ele era o mais importante do Egito, o representante do Deus deles na terra. É assim que eles consideravam. Mas por causa da maneira que José administrou o Egito na crise, o faraó se tornou o dono do Egito e o dono de todo mundo do Egito. Lê comigo, capítulo 47, versículo 20 e versículo 21. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. Podia ser a ruína do Egito, como foi a ruína de outros países. Pelo contrário, foi o grande investimento do faraó, foi colocar o José como administrador do seu governo. Porque por conta de uma crise da sabedoria de José, o faraó se tornou o homem mais importante e rico daquele momento. Pois é, a crise que estamos passando agora pode te destruir, ou você pode aproveitar uma oportunidade no meio dessa crise e dar um passo para cima. Guarda isso no seu coração. Eu lembro uma época, vocês lembram quando deu uma seca, parou de chover, e os reservatórios das cidades ficaram todos vazios? Todo mundo desesperado, o que vamos fazer, o que vamos fazer, o que vamos fazer? Eu lembro que um pessoal em Nova Odessa pegou umas economias que tinha, comprou caminhão-pipa, ia para o lugar que tinha água, ia para outro lugar que não tinha água e ficou rico. Assim, aproveitou a oportunidade. Eu lembro quando eu estava fazendo um trabalho evangelístico lá na Bahia, ali na divisa com Pernambuco, Casa Nova da Bahia. Foi lindo e estranho, porque era uma cidade nova, porque foi construída, porque foi feita a barragem do São Francisco e precisou inundar uma cidade inteira, então construíram essa cidade, por isso Casa Nova. E lá era um contraste muito grande, porque tinha carros importados, vindo de um lado da rua e do outro lado carroça. Gente muito pobre, gente muito rica. E um dia eu perguntando para um jovem, para tentar entender, eu falei assim, qual a profissão que esse povo aqui tem, né? Vocês jovens, vocês estudam para fazer o quê? Ele falou, aqui todo mundo está estudando para ser professor. Eu falei, que bom, vocês amam educação? Não, é a faculdade que tem em Petrolina, é essa daí. Então todo mundo aqui estuda para ser professor. Mas, e aquele povo que está ficando rico? Por que eles estão ficando ricos? Do quê? Eles plantam cebola e tomate. Alguém aqui compra cebola e tomate? Está barato ou está caro cebola e tomate? Está caro. Sabe o que acontece? O sul do país parece que é o maior produtor disso. E aí quando dá geada lá no sul, tudo que plantou lá, perde. E o que acontece com a necessidade do país? Todo mundo precisa. E da onde é que vai vir a cebola e o tomate que precisa, que não tem do sul? Lá dos baianos, que não vendem tanto quando o sul está produzindo. Mas quando eles ficam sabendo, vai ter geada, daqui a tanto tempo, corre, pega tudo que tem, investe, planta tudo, porque a gente vai vender tudo. Da noite para o dia eles ficam ricos. É uma oportunidade num momento de crise. Nesses últimos tempos, onde eu estava lendo uma matéria, onde muita gente está desempregada, mais gente desempregada, menos dinheiro no bolso, ninguém compra tanto. Então, coisas que não são de necessidades essenciais, as pessoas evitam comprar. Então, por exemplo, ao invés das pessoas comprarem roupas novas, elas pegam as roupas que tinham e levam para alguém fazer manutenção na roupa. Outro dia, a Aline estava com a mão preta e eu com a mão preta. O que era? Tingindo calça. Ué, a calça não rasgou, vamos tingir a calça. Dá para comprar outra? Não, mas dá para comprar um tubinho de tinta? Dá, então tinge a calça. Um monte de família agora está sendo sustentada porque pessoas que viram
que um monte de gente não está comprando roupa nova, está se oferecendo para ficar fazendo customização em roupa dos outros. Então parece que a roupa é nova, porque só fez uma firula daqui, principalmente mulher sabe como funciona. E aí está ganhando dinheiro com isso. No tempo da crise você pode se arruinar, ou você pode se levantar. Então o que você vai escolher fazer agora? Ver tudo isso, ficar reclamando do que está acontecendo, ou aproveitar e olhar em volta e falar, eu quero ver uma oportunidade e eu vou subir nas costas desse gigante e eu vou aproveitar essa oportunidade. Você tem alternativas. Quarta dica para vocês aqui, do que fazer no momento da crise. Seja generoso e haja com justiça. No momento de que nós temos menos dinheiro, é o momento que nós somos menos generosos, porque a gente pensa que vai faltar para a gente. Vamos aprender um princípio bíblico? Aquele que dá ao pobre, empresta para Deus. Deus te paga. Sabe aquele negócio, Deus te pague, quando você faz para alguém que não tem como te pagar? É verdade. E Deus te paga. Deus te abençoa. Então, quando tiver crise, olha para quem está pior que você, estende a sua mão em nome de Jesus. Nós tivemos mais necessidade do que o que nós tínhamos condições de ajudar esse mês da igreja. Já tínhamos ajudado algumas outras famílias, e apareceu mais uma família com necessidade. E aí foi postado no grupo da igreja, precisamos e tal, e não sei o quê. E aí o pessoal se mobilizou, eu tenho, mas e agora? Não tem gasolina para buscar as coisas e para o povo levar. Aí um sai de carro para buscar, o outro sai de moto, vai buscar na outra cidade, juntou, quando viu, teve que meio que falar assim, segura isso que no próximo mês a gente ajuda a outra família, porque já deu para ajudar essa que nós precisávamos. No meio da escassez, sem gasolina para poder rodar, fazer o que tem que fazer, cada um deu um pouquinho que tinha e conseguiu ajudar alguém. No momento da crise, não seja avarento, porque a avareza não te enriquece. Quem retém mais do que lhe é devido empobrece, diz o provérbio. Ao invés de você acumular porque segurou, você empobrece. Então você quer ter mais para você, seja um canal de bênção na vida do outro, porque Deus multiplica na sua vida. No momento da crise, seja generoso. Olha o que José fez, capítulo 47, versículo 23 e 24. Então José disse ao povo, hoje eu comprei vocês e suas terras por Faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês o ceifarem, 1/5 da colheita será do Faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. O que o José fez aqui foi espetacular. Porque veja, toda a terra do Egito já era do Faraó. Todo mundo era escravo. Quem tinha direito ao quê? Ninguém tinha direito a nada. O Faraó falou assim, o José, com a generosidade, com o coração guiado por Deus, olhou para aquele povo, vendo que aquele povo tinha necessidade, não se aproveitou da necessidade do povo e falou assim, olha, vocês não teriam direito a nada, mas nessa terra que vocês vão continuar morando, é do Faraó, mas vocês vão continuar morando, vocês não estão sem casa agora. Continue morando lá, e eu vou dar semente para vocês plantarem, e do que vocês plantarem, o que nascer continua sendo, 4/5 continua sendo de vocês. Devia ser tudo do Faraó, porque a terra é do Faraó agora. Não era só pagar 1/5 do imposto, tudo devia ser do Faraó. E o José agiu de generosidade e abençoou a vida daquele povo. Você, irmão e irmã, tendo condições, seja generoso no momento da crise, amém? Beleza. Quinta e última direção de Deus para a sua vida aqui no momento da crise. Nós já falamos, no momento da crise, obedeça a palavra de Deus, administre com sabedoria o que tiver em suas mãos, aproveite as oportunidades que só surgem em momentos de crise, seja generoso e haja com justiça, e por último, no meio da crise, não deixe de honrar a Deus. No meio da crise, não deixe de honrar a Deus. Vou ler um versículo com vocês, capítulo 41, versículo 16. José respondeu, essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus, Elohim, pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Você imagina essa cena? O faraó estava preso.
porque tinha sido acusado de se deitar com a esposa do chefe da guarda do faraó. Um homem indica o José falando assim: faraó, você teve esse sonho, e tem um homem que tem a habilidade, o poder de interpretar sonhos. O faraó fala: tira esse cara da cadeia. Esse cara sai da cadeia, vai na frente do faraó, e junto do faraó estão todos os magos, todos os sacerdotes das religiões ali daquele momento, tudo o que não diz respeito a Deus estava ali. E o faraó olha para ele e fala assim: eu soube que você tem condições de me ajudar interpretando o sonho que eu tive. E a primeira oportunidade que o faraó tem de falar, ou que o José tem de falar com o faraó, o que ele fala? Não sou eu que faço isso, é Deus que faz isso. Ele dá um testemunho de Deus na vida dele, e do poder de Deus de fazer todas as coisas. Ele arriscou a vida dele ali, porque ele era ainda um homem condenado, era para continuar preso. Foi tirado lá de dentro porque o rei, ou o faraó, soube que ele podia. Ele arriscou falando aquilo, mas ele não teve importante a própria vida, sendo que naquele momento ele podia falar do Deus da vida dele. Ele não deixou de honrar a Deus no meio da crise. E eu sei que muitos crentes passam por muitas situações, porque no momento da crise as pessoas olham e falam assim: ué, você não ora tanto? Você não confia tanto em Deus? Você não é tão fiel a Deus? Por que agora você está passando por isso? Por que você está passando por essa crise? Ontem eu conversei com um irmão, era 1h30 da manhã, e ele falou para mim assim: poxa pastor, eu estou firme com Deus, mas eu estou passando um tempo muito difícil. Ele é um irmão empresário. Estou passando um tempo muito difícil. Faz 3 meses que eu não tenho rendimento nenhum. Eu falei: você quer dizer que você não tem lucro? Ele falou: não tenho rendimento, não entra dinheiro, zero. Eu não tenho para pagar quem trabalha para mim, eu não tenho para pagar nada, mas eu continuo firme, mesmo que todo mundo que eu vivia dando testemunho está se levantando e falando contra mim, porque ele disse que as pessoas estão falando assim: ué, não é você o crente que Deus sustenta? Cadê agora o seu Deus que te sustenta? E ele continua falando: eu estou passando por isso, mas Deus continua me sustentando, porque eu estou há 3 meses sem renda e eu estou aqui. Deus está me sustentando, e ele não deixou de pregar Deus no meio da crise. Então você, irmão, ao invés de se calar, agora é a hora de você falar: eu estou passando um momento difícil na minha vida, mas Deus é comigo. Honre a Deus mesmo em meio à crise. E no que diz respeito a honrar a Deus, eu quero trazer algo aqui para o coração de vocês. Eu não fazia isso com a veemência que tenho feito nesses últimos tempos, talvez por uma compreensão limitada que eu tinha da questão, e eu quero dar uma ajuda para os irmãos, para que através da fé, vocês experimentem algo que talvez vocês não tenham experimentado ainda, e que vocês passem a honrar a Deus, através das coisas que chegam nas mãos de vocês, dos bens que Deus dá a vocês. Quando a crise chegar, não deixa de honrar a Deus. Muitos dos irmãos aqui, com muita tristeza, têm me procurado nesses dias, e parte o meu coração ouvir os irmãos falando isso: pastor, nós não temos tido condições de contribuir, nosso salário não dá. Não são poucos os irmãos que me procuram e falam isso. Sabe o que esses irmãos estão dizendo para mim? Não que eles não estão contribuindo, o que eles estão dizendo para mim é: pastor, o meu coração está desejoso em fazer o que Deus quer que eu faça, e eu tenho alegria em fazer, mas eu não tenho condições. Quando eu ouço um irmão desse falando comigo assim, o que eu ouço é isso: pastor, o meu coração é desejoso em abençoar a igreja que eu faço parte, em fazer as coisas acontecerem, em adorar a Deus, mas eu não posso. Outros, tem uns que nem no momento de abundância contribuem, né? Mas tem gente que no momento da crise, a primeira coisa que a pessoa corta é o que diz respeito a Deus. É a primeira coisa que ela já corta. Eu sei que isso é uma coisa delicada, por isso eu me embasei bastante para falar, e eu quero que você vá comigo nos textos,
para você falar que eu estou apelando aqui, forçando a barra. Para quem já me conhece, os irmãos que são da nossa igreja, sabem que eu não sou de fazer isso. Então eu preciso me justificar para os irmãos que não me conhecem. Vamos comigo para um texto que sintetiza um princípio bíblico que foi vivido por esses irmãos aqui do nosso texto. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Eu já vou ler que eu tenho anotado. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com a primeira parte dos seus ganhos, com as primícias dos seus bens, porque se encherão os seus celeiros e transbordarão os seus lagares, como está na versão de alguns de vocês. Isso é um princípio bíblico que foi sintetizado muito tempo depois, lá na frente por Salomão. Passou muitas situações, eles compreenderam esse princípio. Mas eu quero mostrar o que isso tem a ver com o texto que nós lemos. Vá comigo agora lá em Gênesis capítulo 28, versículo 22. Jacó é quem está falando isso. Jacó, o pai de José. Presta atenção. Gênesis 28, 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Está escrito aqui. Jacó está falando isso, não tinha a lei do dízimo. Porque a lei do dízimo é colocada só em Moisés, bastante tempo depois. É só depois que o povo sai do Egito que a lei do dízimo vem. Jacó está falando isso porque isso era um princípio já na época dele. Inclusive praticado por outros povos, não só por povos que são do Deus Altíssimo. Ele já compreendia isso como um princípio e ele colocou em prática. Então nós sabemos que Abraão era alguém que praticava o dízimo, Jacó era alguém que praticava o dízimo. Pelo menos eles dois do Antigo Testamento, antes da lei, nós sabemos que praticava. Mas veja que coisa interessante agora. Volta para Gênesis, continua em Gênesis, aliás, capítulo 42. Vai lá no capítulo 42. Nós vamos ler primeiro o versículo 5. Gênesis 42, versículo 5. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Mas agora, eu gostaria que você desse um pulo lá para o 47, 11. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. Versículo 12. José também providenciou mantimentos para o seu pai e seus irmãos, em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. Do que eu estou falando aqui? O princípio bíblico, que depois é sintetizado lá em Provérbios, é: honra ao Senhor com a primeira parte dos seus bens, e você será suprido, é o que está dito ali. Jacó, nós lemos o texto que mostra que ele era alguém que praticava o dízimo. Ele tinha esse ato de adoração a Deus, porque não era lei, não tinha nada a ver com a lei, era adoração. Eu não estou chamando você para obedecer a lei de Moisés. Jacó não estava obedecendo a lei de Moisés, ele era antes. Ele estava praticando aquilo, mas no momento da crise, no momento da dificuldade dele, o que foi que aconteceu? Deus o desamparou, sim ou não? E vocês acham que uma coisa não tem a ver com a outra? Por quê? Porque segundo o princípio de Deus, quem se preocupa com essas coisas não está trocando com Deus. Quem se preocupa com isso está confiando em Deus. Porque a questão do dízimo não é barganha, a questão do dízimo é você dar para Deus te dar em troca. Não é assim, eu vou trazer o meu dízimo porque Deus vai me dar. Eu faço isso porque eu estou confiando em Deus. Uma prova de confiança é justamente isso. Porque
eu sei, isso já passei por uma situação de pensar sobre isso. Algumas pessoas às vezes falam, pastor, não dá, não tenho o que eu fazer. Eu já disse muito para as pessoas, e vocês são testemunhas, então não faça. Então não faça. Mas agora eu gostaria de desafiar o coração dos irmãos a fazerem diferente. Você crê que Deus vai te sustentar? Então só obedeça a Deus. E adore a Deus. Porque o Deus que te chama para viver pela fé, vai te sustentar mediante a sua fé. E não é uma questão de trocar com Deus, é uma questão de Deus, eu confio no Senhor. Pastor, e se eu não fizer, eu vou para o inferno? Não, a questão não é de ir para o inferno não, irmãos. É de experimentar ou não experimentar algumas coisas que dizem respeito a Deus. Eu sei que isso é um assunto muito delicado, e por isso eu estou pisando em ovos aqui para falar com vocês. Dar ou não dar o dízimo não tem nada a ver com ir para o céu ou para o inferno. Isso daqui não está vinculado à salvação. Está vinculado à experiência de provisão da parte de Deus. Eu sei que pela graça de Deus, Deus supre inclusive quem não faz nada disso. Faz ou não faz? Deus faz chover sobre bons e sobre maus. A questão não é contar só com essa misericórdia de Deus que alcança até os ímpios. A questão é, até onde eu estou disposto a ter fé e obedecer aos princípios espirituais. Esse é um ponto a ser pensado. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com essa questão. Então eu quero que vocês coloquem isso em oração que eu estou falando. Que se vocês não concordam com o que eu estou falando, mesmo com os argumentos que eu usei, com os textos que eu mostrei para vocês, que vocês busquem a Deus nesse sentido. Porque essa nossa comunidade é uma comunidade de muito amor em muitos sentidos. São pessoas sempre dispostas a ajudar quando tem pessoas necessitadas, não é verdade? São pessoas solícitas, quando nós precisamos e pedimos, as pessoas nos ajudam. Mas nós somos uma comunidade que tem pouca prática dessa questão financeira. Eu sei que muito disso é porque eu não falo muito disso aqui na nossa igreja. Mas muito disso é por falta de exercício de fé mesmo, e de amor no que tem sido feito. E a nossa comunidade podia fazer muito mais para os outros, sem que sequer precisássemos ficar pedindo para as pessoas, se nós já tivéssemos os recursos para tal. Mas isso depende de que os próprios irmãos tenham um coração voltado, primeiro a obedecer às coisas de Deus, e depois por amar a comunidade da qual faz parte. Porque o nosso dízimo aqui, por exemplo, não serve para luxo de ninguém. O nosso dízimo aqui serve para que as coisas aconteçam na nossa igreja. Porque, na verdade, as entradas da nossa igreja, elas servem só para a gente continuar existindo. Qualquer coisa que faz a mais é porque é um esforço descomunal e porque Deus vem provendo de outras maneiras. Porque nada que se faz só com dinheiro que entra na nossa igreja. É sério. Os irmãos que estão mais perto, vendo como funciona as questões financeiras da igreja, sabem disso. É fato. Mas se todos aqui crescem nisso que eu disse agora e praticassem, tudo seria diferente para a nossa comunidade aqui. Mas eu não estou falando por causa da nossa comunidade, embora abençoe a nossa comunidade. Eu estou falando por vocês mesmos, para que vocês possam experimentar. Eu não vou deixar de falar um princípio bíblico, porque algumas pessoas têm preconceito com ele. Vamos aprender o que a palavra de Deus fala da forma correta, e vamos viver o que a palavra de Deus fala, porque é assim que importa que vivamos. Se você hoje tem tido dificuldade em fazer isso por necessidades, em nome de Jesus, que Deus te dê a alegria e a condição e a fé para você poder fazer. Se você não faz porque você acha que não tem que fazer mesmo, que Deus te dê um coração generoso, para que você entenda a importância de fazê-lo. Se você nem liga para isso, às vezes fala assim, eu não dei porque não sobrou, que você se converta, porque Deus não é Deus de resto. Deus é Deus de primícias, é o melhor da sua vida, não o resto da sua vida. Você não dá resto para os seus filhos, não dê resto para Deus. Deus vale mais que os seus filhos, Deus vale mais que você, Deus vale mais que qualquer um de nós. Então a Deus o nosso melhor. São alguns princípios que eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática em qualquer crise, quando as questões financeiras baterem na nossa porta e vierem para nos machucar, a gente vai reagir muito melhor do que hoje temos reagido. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe o nosso povo, o nosso país. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Que vocês tenham fartura e alegria na casa de vocês.
que onde vocês estão vendo falta hoje, vocês tenham condições de repartir com outros. Se a crise chegou em outros sentidos na sua vida, se chegou destruindo sua casa, se chegou destruindo sua paz, que Deus restaure todas as coisas para a glória do nome dEle, em nome de Jesus.